Começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana traz uma história inspiradora para começar 2024. É a história de um publicitário que, ao se ver sem emprego, começou a empreender com um carrinho de pipoca. Essa é a história contada no livro Pipoca na Panela, Resiliência no Coração, de Toshio Rito, convidado do podcast CBN Maringá desta semana. Está com a gente. Olá, tudo bem? Olá, Luciana. Olá também para todo mundo, né, que acompanha aqui, né, o seu canal, o seu podcast. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos falar de empreendedorismo e resiliência. Toshio, você, por que você transformou a sua vida, a sua história de vida no mundo dos negócios em um livro, né? Você acha que pode inspirar outras pessoas com essa história? Sim, totalmente, né, Luciana? Até porque, assim, quando eu comecei a empreender e acabei me tornando pipoqueiro de rua com a minha esposa aos 36 anos, sendo que no passado já tinha sido publicitário, também eu trabalhei 10 anos no Japão. Então, assim, para poder conseguir, né, manter a mente focada e criar alguma coisa para a vida numa idade já avançada, eu lia muito, né? Eu estudei muito. Então, por conta disso, eu sempre acreditei no poder e na retribuição. Então, a maneira, né, à medida que fomos crescendo, à medida que a empresa também crescia, o negócio crescia, essa questão de poder compartilhar com outras pessoas que, às vezes, também numa certa idade, se veem perdidas ou inseguras, não é? Sobre o futuro, eu acho que é algo que eu precisava contar. Então conta pra gente um pouco dessa história, como tudo começou. Pois é, né, Luciana, acho que assim, quando num certo momento da minha vida, eu já tinha 27 anos, né, eu não estava muito feliz, eu trabalhava com publicidade, mas sou aqui de Marília, interior de São Paulo, então a gente está falando lá naquele período, né, onde era tão difícil assim, né, mesmo as agências tinham poucas verbas, e eu não conseguia romper aquele caminho, aquela barreira de poder atingir grandes sonhos, de poder ir para trabalhar em grandes agências, então por necessidade também emocional e financeira, fui para o Japão, onde eu fiquei 10 anos, mas teve um lado muito legal que eu conheci minha esposa. Mas de acordo que ali eu já tinha uma certa idade, você imagina, né? Você já está tão distante do mercado de trabalho. Então, como que você faz, né, para poder retomar isso? Muitas pessoas se veem assim com essa dificuldade de recomeçar numa profissão. E empreender, que era algo que não estava muito nos meus planos, né, se tornou uma necessidade. Então, assim, olha, o que a gente pode fazer? Tínhamos alguns planos, algumas ideias de coisas bacanas, né? Por exemplo, terapias orientais, né, que seria um segmento muito diferenciado. Porém, né, a gente, quando eu e minha esposa viemos para o Brasil para casar e também para conhecer as famílias, uma pessoa da família ficou doente, e com isso a gente acabou ficando para o Brasil, mas tínhamos pouco dinheiro, porque estávamos começando uma vida ali, os planos. Então, a partir dali começa assim, o que a gente tem, o que dá para fazer com, na época, 5 mil reais. Né? Tinha um plano, por um acaso, que eu já vinha pensando com relação a pipocas, a carrinhos de pipocas, a mexer num produto que é milenar, que o brasileiro gosta né, de norte a sul, mas carecia de inovação. E quando eu tinha poucos recursos, uma coisa que era um recurso muito importante naquele momento foram aqueles muitos anos que eu me dediquei à publicidade, mesmo ganhando pouco, mas eu sempre entreguei mais, eu fazia com paixão. Então, de uma certa maneira, eu falei, nossa, mas com criatividade, um produto que não era bem tratado, sempre foi considerado ali aquela. Todo mundo comia, mas ela ficava naquela prateleira baixa, de preço baixo. Eu falei, olha, eu acho que se a gente fizer alguma coisa bem diferente, né, as pessoas agregando valor, acho que a gente pode fazer algo que pode transformar o jeito do brasileiro comer pipoca. Então, a gente está falando de 2006, 2007, onde não existia ainda essa onda de gourmetização, não existia pipoca gourmetizada, não existia pipoca colorida, né? Então, a pipoca era pipoca salgada, pipoca no cinema.
E, na verdade, então, quando a gente se viu naquela necessidade de ter que começar algo com pouco dinheiro, falei, bom, então vamos fazer algo bem diferente, vamos dar uma repaginada, vamos colocar serviços na forma de trabalhar com carrinho, até porque é preciso, Luciana, quando você está numa situação como essa, é muito importante que mentalmente você esteja bem, porque realmente não é fácil, né? Você começar um negócio com pouco recurso, ou então se você vai se tornar ambulante, se você se pensar, se ver como ambulante, ambulante será. Então, tudo bem que agora, no meu momento, eu vou ter que ser um pipoqueiro de rua, mas então eu vou me comportar como um empresário. Eu sou um empresário da pipoca, independente da minha situação, né, de tudo. Se eu quero crescer e ser um empresário, eu tenho que agir e pensar como empresário. Então, nesse carrinho aqui, né, que está aqui atrás, não tinha luz assim e tal, mas enfim, só que eu pensava, projetava ele exatamente como seria. Por exemplo, eu tenho a gaveta, então nessa gaveta ali eu tinha tanto a caderneta para marcar o nome dos meus clientes e detalhes que eram importantes para eles, né, que eu poderia identificá-los, ali era o meu CRM, né? Eu chamava ele que aquele era o meu controle comercial. E assim como as moedinhas, a caderneta de entrada e saída, era o meu departamento financeiro, não é? A parte das limpezas, a gente seguiu o chamado 5S, né, que é o tipo de padrão de qualidade total que vem do Japão, mesmo sendo um carrinho de pipoca. Então, assim, dessa maneira eu ressignificava, e a minha esposa também, atendia com muita alegria, muito carinho, e as pipocas, né, assim, inventamos as pipocas coloridas, que não foi uma coisa do outro mundo, simplesmente existiam pipocas vermelhas, colocamos muitas cores, embalávamos em plásticos, né, em embalagens assim bem bonitas, para agregar valor. Então, assim, com esse tipo de comportamento, a gente começa a nossa trajetória. Né? Eu sabia que isso gerou mídia, né? Gerou atenção, e tivemos erros também, como faz parte da história de qualquer um que empreende, né, Luciano? Isso que eu gostaria de saber, o carrinho de pipoca deu certo de cara ou como é que foi esse começo? De cara foi realmente muito bom, né? Ele trouxe tanto assim a mídia, né, que eu imaginava. Se ele for um outdoor ambulante, né, e os serviços que a gente prestava, a gente tinha, por exemplo, Luciano, naquela época, 2007, talvez fôssemos os primeiros ambulantes do mundo a oferecer álcool 70, um spray para as pessoas higienizarem as mãos. E é algo que a gente só ficou sabendo agora por conta da pandemia, né? Então, assim, mas isso era prestar atenção nas dores do cliente, que nem o próprio cliente às vezes conhece, eu sabe, eu precisa ter, né? Então, assim, essa visão a gente sempre trazia, e isso foi muito bacana no primeiro momento. Agora, o problema acontece quando trabalhávamos de domingo a domingo, né? Então, a gente veio naquele pique todo do Japão, de domingo a domingo trabalhando, e depois nos primeiros meses que a gente estava indo muito bem, né, pegamos um período de muita chuva e também fomos assaltados, né, num salãozinho de 20 metros que a gente tinha conseguido né, alugar para poder guardar o carrinho e tal. E era um dia que a gente estava com muito dinheiro, né? Porque a gente faturava muito bem, né? E assim, aí é difícil quando você vai trabalhar, você fala, poxa, agora as pessoas vão saber, de repente, imaginar que sempre a gente está com esse dinheiro, a gente fica até as 2 da manhã trabalhando. Como que eu vou continuar dessa maneira? A insegurança. Naquele dia, ficaram as armas nas cabeças, mas não aconteceu nada fisicamente, mas eu também tinha medo que se acontecesse de novo, o que poderia acontecer, né? Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem muito disso. O carrinho, a gente é diferente do trailer, que pelo menos você está lá dentro, né? O carrinho você está fora, está exposto. Então, nisso, a Isso. gente pensa, eu falei, olha, se está indo bem aqui, acho que se eu montar uma loja bem diferente de doces com pipocas, não tem como dar errado, né? Porque se eu faturasse nesse lugar aquilo que eu faturo aqui no carrinho, eu chego no ponto de equilíbrio, não tem como dar errado, eu pensava, né? E aí eu achei um ponto de venda que eu achei que seria legal, e aí você tem uma coisa que é o que eu coloco também no livro, né? Que é a questão também da falta da rede de contatos, que é um dos ingredientes, né, da resiliência que eu chamo, que é de você poder, no começo, até conversar com pessoas. Se você não conhece, você vai ter que fazer contatos com comerciantes daquela região que você pensa,
né, fazer estudo de mercado. Então, montamos uma loja linda e pegamos um dinheiro emprestado que, nem, né, que a gente nem tinha, acreditando nisso. Nesse período também, antes de inaugurar, entraram, roubaram toda a fiação que eu tinha dividido em 24 parcelas, começar tudo de novo, ou seja, acontecendo de tudo, e atrasou, e inauguramos somente em janeiro, perdemos dezembro inteiro, e depois de 5 meses, a gente se viu. Eu costumo dizer nas palestras, né? E o Sebrae diz que em 5 anos, né, 70% das empresas costumam fechar, e eu em 5 meses fechei a minha. Eu falei, que belo empreendedor sou eu, né? Então, naquele momento, assim, agora, se quando eu comecei eu tinha 5 mil, naquele momento eu já tinha uma dívida de dezenas de milhares de reais. E quando você ainda é uma pessoa que eu nunca tinha empreendido antes, e você tem aquela cultura de, não, se eu pego dinheiro, eu tenho que devolver. Aí você começa a pegar dinheiro do banco, e aí você cobra aqui, mas não falta, e aí os juros compostos vão começando a te comer, né? E dali a pouco Nossa, você se vê que desespero. desespero, tanto é que chega num ponto que é cortado a luz, né, de casa, e é isso que é um dos pontos emblemáticos de uma que futura, depois de alguns anos, uma mídia, né, também nacional, conta a nossa história, e aquilo é um ponto realmente que o corte de luz é algo assim simbólico. Porém, eu costumo dizer também, aqui no livro eu falo, né, o quanto que as pessoas, a sua central de energia, uma pessoa, um parceiro seu, que de repente você está num plano de vida, eles podem até querer cortar a luz do seu estabelecimento, da sua casa. Mas a gente tem, Luciana, uma bateria interna. Essa bateria interna, que se ela estiver ligada ao seu propósito, estiver ligado realmente ao seu sonho, você trazer aquela raiva, ou então a sua vontade de dar certo, você abastecer essa bateria interna, essa luz sua, ninguém pode cortar. Você pode até cometer o erro, né? Ou de repente você mesmo se bloquear e não perceber que você está tampando essa luz. Mas dentro de nós, todos temos aí uma semente, né? Poderosa de resiliência. E a partir daquele momento a gente fala, olha, eu vou desistir ou vou continuar, né? E desistir era uma coisa que a gente não estava fora, porque vimos muitos casos de decassegues, ou seja, pessoas que iam para o Japão para trabalhar, né? Juntava dinheiro, vinha para o Brasil, apostava numa coisa, dava errado, ia e voltava e ficava naquele vai e vem. E aí as pessoas faziam isso e também não tinham futuro. Então a gente decidiu desde o começo, olha, se a gente vai fazer esse empreendimento e ele tem a ver com aquilo que a gente acredita, o mercado era um mercado que assim a gente acreditava que poderia expandir. Então decidimos que a gente iria até o final. Então dessa maneira a gente prosseguiu, mas não foi fácil, viu, Luciano? Conseguiu pagar todas as dívidas e voltou a vender pipoca? É, então, aí entra um outro ponto aqui dos ingredientes, né? Assim, aqui no livro, A Pipoca na Panela, Resiliência no Coração, eu tento traçar de uma maneira um pouco didática, porque resiliência, e eu vou te responder a pergunta, tá? Mas, assim, a resiliência, ela é uma coisa que você pode falar, olha, é a capacidade sua de se adaptar, se você, né, saiu do prumo, se você, sabe, se o vento te entortou, você volta para o mesmo estágio, e não, né? Você tem que voltar para um estágio melhorado. Então, assim, ela é meio vaga. Então, eu tentei no livro colocar como se fossem os ingredientes para você fazer, para você se tornar aquela pipoca que estoura, que se transforma. Eu acho que é uma forma mais interessante de falar sobre isso, né? Então, assim, para pagar, pagamos, mas foram quantos e quantos anos, né? E, acima de tudo, tivemos que trabalhar dobrado, só que usando mais a cabeça. Como que a gente podia, então, naquele momento, né, atender melhor o público? Quais lugares, o que as pessoas comuns não fazem que a gente podia fazer? Por exemplo, olha, às vezes os pipoqueiros, e não são pipoqueiros, tá? Às vezes eles não gostavam não queriam negociar para estar dentro de algum evento, para não ter que pagar X% para o organizador. E aí ficavam lá fora, porque lá fora você não paga nada. Só que lá fora você não paga nada, mas quase não vende quase nada. Então, assim, é uma coisa simples. Não, eu estou aqui porque eu sou o quê? Eu não sou pipoqueiro, eu sou empresário, eu sou homem de negócios. Essa é a mentalidade. Então, olha, peraí, vamos ver. A porcentagem acima, eu quero o melhor lugar. Ah, Toshi, mas por que eu vou colocar aqui? Eu já estou com espetinho. Eu falei, tá bom, mas a pessoa come espetinho, enche a barriga. Pipoca enche a barriga? Não, ela vai ficar no seu evento comendo, tem sal? Tem. O que vai acontecer quando tem sal? Dá sede? Ela vai tomar refrigerante, vai comer pipoca e depois vai comer o espetinho?
Ou seja, né, aí a gente começou a atender eventos de várias cidades aqui do estado de São Paulo, começamos a atender alguns eventos que tinham muita gente, e trabalhávamos depois num ponto, né, que a gente achou dentro de uma universidade, que era um lugar pequenininho, mas a gente trabalhava toda a noite, era mais seguro, né, e de dia a gente fabricava as pipocas, finais de semana, festa, eventos de rodeios e tudo mais, ou seja, é claro, né, não existe assim, sei lá, receitas de sucesso, cada um tem que criar o seu, mas você vai ter que trabalhar bastante tempo, Luciana, e tome cuidado com quem querer vender ideias de coisas que são fáceis. Ela não precisa ser difícil, mas ela vai levar tempo, e aí tem um ingrediente aqui no livro que eu chamo que é a paciência, que eu acho que assim muitos grandes negócios ou pelo menos promissores negócios morrem, porque às vezes a pessoa não teve a paciência de esperar aquilo florescer, e isso florescer significa que você tem que errar, você vai errar, mas você vai ter que aprender com essas lições, né? E também não tem nada garantido no empreendedorismo, né? A empresa, a gente cresceu bastante, claro, mas é uma incerteza constante. Você nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? De uma hora para outra, de repente, você pode fechar aquilo, mas aquilo que você aprendeu, essa a bagagem do conhecimento, é uma bagagem que você ninguém tira de você, né? E por isso que se diz que às vezes o empreendedor quebra 7 vezes ou 4 ou 7 vezes para depois acertar, né? Não se preocupe muito com os números, tá? Mas a questão é, você é natural que aconteça isso, mas o que é importante é você aprender com isso. E aí você se torna mais forte. Aí você consegue fazer algo bem legal. Leva tempo, tem que trabalhar bastante e tem que estar ligado a uma coisa chamada Ikigai, em japonês, que é como se fosse o propósito aqui no Brasil. Que legal, muito legal com essa nossa conversa. Muito obrigada por participar do podcast CBN Maringá. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha, né? E deixo aqui, né? Não esqueça de colocar bastante pipoca na panela aí na casa de vocês, mas principalmente resiliência no coração. E um beijo no coração de todos aí. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Nós conversamos com o empresário Toshio Ito, que é autor do livro Pipoca na Panela, Resiliência no Coração. Livro que fala, conta a história de empreendedorismo de Toshio e da esposa dele. Já fica por aqui. Até a próxima.